Nós vamos iniciar, então, com um momento de oração, uma mística inicial. A nossa ideia é que esse material sirva de subsídio para outros grupos, outras comunidades também, né? A gente vai editar uma parte dessa conversa que nós vamos ter, né? E depois nós pretendemos divulgá-la na página do grupo nosso, que é o grupo dos Dinos da PJ, né? Quem são os grupos dos Dinos da PJ? São grupos de ex-PJteiros e PJteiras de diversas gerações, né, aqui da Diocese de Mogi, que costumam se reunir 2, 3 vezes ao ano para discutir, para reencontrar, para rever os amigos, enfim, né? A gente costuma fazer esse tipo de atividade. Mais para frente a gente vai explicando um pouco melhor como que funciona esse grupo, tá bom? Sem mais demoras, nós vamos iniciar então com um momento de oração, uma mística inicial. Todos conhecem esse refrão que nós vamos cantar, Vidas pela Vida. Vidas pela vida, vidas pelo reino, vidas pelo reino, todas as nossas vidas, como as suas vidas, como a vida dele, como a de Jesus. Vidas pela vida, vidas pelo reino, vidas pelo reino, todas as nossas vidas, como as suas vidas, como a vida dele, como a de Jesus. E é nessa união, nesse sentimento, né, de que somos todos irmãos e irmãs, que iniciamos então o nosso encontro, a nossa roda de conversa, né? E já de antemão quero agradecer a todos e todas que estão aqui, né, participando conosco, e já vou passar a palavra para o Padre Jorge Boran, que vai dar o início à apresentação do tema, né? Nós colocamos lá no grupo do WhatsApp, vou colocar aqui no chat também, a programação relacionada aí à nossa roda de conversa. Então, já vou colocar aqui para vocês irem acompanhando, tá bom? Padre Jorge Boran, com você. Quando fui convidado para fazer esta palestra, live, eu tive que estudar muito, porque é todo um tema novo, né? E quase toda semana tem coisa nova acontecendo. E eu fiquei muito empolgado, né? E eu espero que no final você também vai ficar empolgado. Eu tenho agora 45 minutos para falar para vocês, né? E tem muita coisa. Então, eu estou percebendo que muita gente que está aqui é um pessoal engajado. E eu posso, talvez, correr um pouco mais. Eu gostaria de tocar em vários pontos importantes, mesmo que você não tenha tempo assim para anotar, há possibilidade. Estamos gravando esta palestra, esta live, e depois podemos passar também para vocês, né? Mas eu acho que um tema, eu acho que quase não existe outro tema mais importante agora, né? E estamos
talvez demorou para a gente perceber a importância, porque aqui na América Latina, a questão da sinodalidade é muito semelhante a uma metodologia que nós estamos usando nos últimos anos, né? Aqui na América Latina, todo o nosso planejamento participativo, tudo isso, né? E, sobretudo, foi muito forte nos anos 80, com várias igrejas do Brasil, Dom Paulo Arns, em São Paulo, assim por diante. Então, o que está acontecendo agora, ao meu ver, que nós agora temos um Papa que é latino-americano. E ele está levando esta metodologia para a Igreja Universal. Só está conectando também com a tradição da Igreja, de sínodos. Isso vai ter uma repercussão enorme. Depois vou explicando para vocês, vamos passo por passo. E eu pensei, vamos, depois da palestra, tem um momento de trabalho em grupo, mas o trabalho de grupo, assim, só 20 minutos para esquentar o motor, e depois um debate em plenário. Então, vai ter oportunidade para todo mundo, não sei se todo mundo vai poder falar, mas vai ter oportunidade para, pelo menos, porque o tempo é limitado. Então, para começar, eu vou dividir a tela 2 vezes. Primeiro, eu vou dividir para passar o vídeo que muitos de vocês conhecem, acho muito curto, do Movimentos Focolares, que eu acho que explica muito bem a sinodalidade, o propósito do Papa Francisco. E depois eu vou começar a palestra. Vocês já ouviram falar dos documentos de Medellín, Puebla e Aparecida? São o resultado das conferências do Episcopado Latino-Americano, ou seja, o CELAM. Alguns bispos foram ao Papa Francisco sugerir a ele que se faça outra conferência. E sabem o que o Papa respondeu? Sugeriu fazer uma assembleia eclesial, onde possamos ouvir todo o povo de Deus, não apenas o episcopado. Escutar o que as pessoas têm a dizer sobre o caminho da Igreja, suas ideias, percepções e sugestões, para responder aos desafios, à luz do documento de Aparecida e à luz dos sinais dos tempos. Todos acolheram com alegria essa ideia, e agora estamos justamente no processo de escuta do povo de Deus, que vai até o dia 30 de agosto. É a primeira vez na história do continente que nós, povo de Deus, somos convidados a opinar. Nunca ninguém perguntou para nós o que achamos dos rumos da Igreja e nossas sugestões para melhorar. Por isso, precisamos participar. O documento A Caminho nos orienta como participar. O guia metodológico vai nos orientar como responder ao questionário e colocar nossas sugestões. E sabem que o Papa Francisco convida todas as pessoas a opinar: católicos praticantes, os que se afastaram da Igreja e também os que estão à margem da sociedade. Isso é demais! Então, aqui fica o nosso convite, ou melhor, nosso apelo para aproveitar essa oportunidade única. Agora, pegue seu celular. Abra a câmera. Aponte para este QR Code para acessar o site e responder. Espere um pouquinho. Tive uma ideia. Convide alguém para responder junto com você. Juntos é sempre melhor.
Então, vou começar a palestra. Então, o tema no início, me pediram para falar sobre do CELAM, que está preparando a Assembleia Eclesial do CELAM, que o Papa Francisco perguntaram para ele se não seria bom organizar outro parecida, porque já passou bastante tempo, seria bom. E ele falou, não, ainda tem muita coisa para nem Aparecida que é importante. Aí ele deu a sugestão, em vez de organizar um encontro de bispos, organizar uma assembleia em nível de América Latina. Por isso está acontecendo. Então, o continente de América Latina está na frente dos outros continentes, por causa disso. Aí eu comecei a perceber. Então, uma das dificuldades o vídeo, que quando começamos a preparar, percebemos assim que o período de escuta do CELAM já tinha passado, não tinha como contribuir mais. Então, aí comecei a perceber que não é só questão do CELAM, a coisa é mais ampla. Aqui é toda uma coisa da Igreja Universal. É importante não entender só do CELAM, vamos fazer um aprofundamento do nível do continente, do CELAM. Vamos pensar também na questão mundial, o que está acontecendo. E que depois vai acontecendo também no nível de paróquia, de diocese, né? Então, a proposta do Francisco, porque nós estamos com muita sorte de ter um Papa hoje em dia que é quase o único líder mundial, na igreja e fora da igreja, né? É um músico muito conhecido, me esqueço o nome dele agora, muito conhecido mundialmente, que é anglicano. Ele fala que é o único líder hoje em dia, no mundo hoje em dia, é Francisco. O líder dentro da igreja católica, no meio das outras igrejas e na sociedade. Então, ele está abrindo muito caminho, mas nós estamos com sorte, estamos com um Papa assim, que não só tem uma teoria, fala bem a teoria, teologias, a questão da ecologia, tudo isso, mas ele tem metodologia também. Essa metodologia ele pegou aqui na América Latina. Ele foi o responsável por documento CELAM. Ele que coordenou o documento CELAM antes de ser eleito Papa. Então, o primeiro ponto é isso. Então, ele está fazendo uma proposta, o sinodalidade, é uma proposta, uma mudança de um modelo piramidal da igreja. Essa é a proposta. Você tem dois modelos. Você tem a igreja clerical, né? E uma igreja piramidal, autoritária, o poder está todo nas mãos do clero ordenado, os bispos e os padres, e os leigos, nesse modelo, não têm poder, né? E, de modo especial, as mulheres estão numa situação, inclusive, pior, porque a mulher não pode ser padre, então não tem nenhum poder, né? Então, como esse modelo não está servindo para a igreja hoje em dia, não tem futuro, mas um modelo que existe em muitas paróquias, muitos dioceses ainda, muitos países. Então, a ideia é mudar para a gente conhece como uma igreja ministerial, não é mais piramidal, é circular, onde, pelo batismo, todos nós somos responsáveis. Então, aqui, para entender, a mudança do modelo piramidal da igreja. Sinodalidade visa mudar o modelo piramidal da igreja, para que os grupos tradicionalmente marginalizados de processo de tomada de decisões, como jovens, mulheres, leigos, assim, possam participar. Inclusive os não católicos. Esse processo, se bem conduzido, tem o potencial de liberar uma energia equivalente a uma bomba atômica na igreja
renovar uma instituição que, em alguns lugares, está morrendo, sobretudo no primeiro mundo. Então, aqui a gente não está tratando de pouca coisa. Depois, eu posso fornecer para você essa palestra, porque para não ter uma angústia que você não está conseguindo anotar tudo. Tenho, inclusive, a palestra em PowerPoint. Se precisar, posso fornecer. Então, qual o problema do modelo piramidal, que é o modelo clerical? Então, o poder em lugar de serviço, carreirismo, infantilismo dos leigos, clericalização dos leigos. E para superar o clericalismo, então, esse modelo, hoje em dia, não tem como a igreja enfrentar os problemas que estão enfrentando e ajudar na sociedade. Então, como superar a necessidade de conversão no Cristo e no Espírito? A unidade é importante, mas e pluralidade também é importante. A centralidade do amor, a formação do laicato, não dá mais para... Por isso a importância da PJ, do CDL, do todo o trabalho que a gente faz, que trabalha com juventude. A gente forma, é importante, tem que formar o laicato. Não adianta um laicato que não tem formação, não tem consciência crítica, que não sabe tomar iniciativa, que só uma obediência infantil não funciona mais no mundo moderno. E corresponsabilidade do laicato. Então, por isso é importante todo mundo que está aqui, a sinodalidade tem potencial para integrar grupos importantes na igreja. As mulheres e os jovens. As mulheres estão destacadas porque a igreja tem grande dificuldade de integrar a mulher por causa no modelo piramidal, todo o poder está concentrado no clero. Então, aqui uma proposta, e vivemos num mundo onde a mulher vai conquistando seu espaço. E essa é uma luta das mulheres para igual dignidade na sociedade e na igreja. Uma das principais lutas hoje em dia. Isso ficou muito mais forte recentemente quando o Talibã tomou conta ganhou a guerra em Afeganistão. E aqui são duas fotos, né, para mostrar. Então, aqui são o que está esperando as mulheres, né, com esse novo regime, né? A mulher tem que se cobrir, não tem direitos, educação, não. Aqui acho que um time de futebol que está no exterior, se voltar vai ter que se cobrir assim, né? Desse jeito. E aqui é uma coisa que me chocou. Essa é uma parte de Afeganistão, aconteceu acho que mais ou menos 15 anos atrás, e aí são o pessoal lá. Aqui é uma moça que a família decidiu com quem ela ia casar, ela não concordou, estava apaixonada por outro rapaz, os foram capturados e ela foi acusada porque foi prometido a outra de adultério. E a punição é seria apedrejado até a morte. E aqui na montanha, são todos homens aqui, estão apedrejando a mulher, a moça, uma jovem. E ela está aqui chorando e pedindo
Misericórdia, e jogaram, acho que 175 pedras contra ela. Ela foi morrendo aos poucos, né? E perdendo a voz, assim por diante, né? E o Talibã fez um vídeo, não? Esse grupo, assim, fizeram um vídeo para usar como para que os outros moços não iam fazer a mesma coisa. E o rapaz também foi punido. Ele recebeu 40 chicotes e ficou livre. Então, a luta das mulheres é uma luta, assim, uma das mais importantes hoje em dia, e a luta também dentro da igreja. Como as mulheres são as mais importantes na igreja, em muitos lugares são metade das lideranças, são mais da metade. Os movimentos populares, né? Então, como integrar a mulher e dar também espaço de participação no nível. E os jovens, porque os jovens é a próxima geração, é o grupo mais dinâmico, e a igreja, em muitos lugares, estão perdendo os jovens. E perdendo os jovens, não tem futuro. Então, o Papa Francisco apresenta um modelo de igreja que é atraente para os jovens. Ele conta com vocês, jovens, para fortalecer esse modelo, convida a sermos santos e missionários no mundo moderno. Se o mal é contagioso, o bem também é. Deixemos-nos contagiar pelo bem. Então, aqui, eu não tive tempo para terminar a preparação aqui. Aqui uma parte que está em espanhol, porque dei uma palestra para o pessoal de Paraguai, assessores de juventude, diocesanos, que estão preparando também para a Assembleia do CELAM. Que fizeram. Então, qual a visão do Papa? Isso é muito importante para nós, Papa Francisco. A imagem, então, as imagens que ele usa da igreja, qual imagem? Imagem como a igreja de saída, portas abertas, hospital de campanha. Os destinados é realmente para todos. E não são os católicos, toda a humanidade. E não somente para os convencidos, para os convertidos. E as pessoas que pertencem ao rebanho. E um terceiro ponto. Está tudo conectado. O Papa pensa não apenas nas coisas individualmente, mas capaz de perceber que tudo está conectado. Percebemos isso claramente em Laudato Si, o pensamento da casa comum, ecologia. E no centro de tudo está o homem e a mulher, o ser humano. E em função disso, então, deve-se explicar tudo. E o quarto ponto são 4 pontos, R's, se fala em espanhol, para descrever a visão da igreja do Francisco. E o quarto é a chave de sinodalidade. A Igreja Universal está chamada a redescobrir e viver a sinodalidade dentro da igreja e fora. Né? Caminhando junto com toda a humanidade, com suas dificuldades e esperanças. Então, uma visão de igreja assim, que empolga, sobretudo empolga os jovens, empolga todo mundo. Né? Então, esse é o contexto que está com a sinodalidade. E vocês estão vendo aqui embaixo, esses 4 pontos não são pontos que eu inventei. São pontos de um cardeal em Roma, muito conhecido, português, Cardeal José Tolentino Mendonça.
Então, aqui está em inglês, também não tive tempo para traduzir, mas eu acho que uma mensagem assim, interessante para, nesse momento de pandemia, das dificuldades que está, políticas e outros de fechamento, de perda de direitos, de toda uma política baseada na mentira, no ódio, na divisão. Então, aqui eu peguei esse slide de um irmão, de uma congregação de irmãos, né, da Índia. E muito interessante a mensagem dele. Mas é toda uma palestra, e um dos slides. E a mensagem é: como é possível eu continuar lutando e amando frente ao ódio e os abusos? Esse é o nosso desafio, né? A gente estava falando das mulheres agora, de Afeganistão, me esqueci de dizer, eu estive escutando outro dia, ontem, na televisão, estava falando do número de mulheres que estão morrendo aqui no Brasil. E quem está matando? Seus parceiros. Estão em relações, todo no meio popular, muitos. Se está uma base de 70 no mês, uma coisa assim, que o homem assim, não aceita assim, o fim de um relacionamento e mata a mulher. Às vezes mata na frente das crianças. Então, no meio de tudo isso, aqui a imagem, assim, acho que é importante, Jesus na cruz, né? A gente está enfrentando a mesma coisa. Como não perder a esperança, saber que a vida é mais forte que a morte. Que depois da ressurreição vem, depois da morte vem a ressurreição. A cruz é um caminho para a ressurreição. E aqui é um outro slide assim, que eu acho super interessante, nunca tinha visto antes. Aqui são o tempo do Hitler, o nazismo, e nós estamos vivendo um tipo de nazismo hoje em dia, né? Fascismo, né? Os bolsonaristas e os outros, assim. E aí está... Olha que aqui está um círculo. Você vê, aqui estão todos os seguidores do Hitler, estão saludando Hitler. Ai, Hitler. Mas tem um que não está com os braços dobrados, recusando a seguir os outros. Né? É importante que nós também sejamos essa pessoa. E a grande mensagem da pandemia COVID-19, a única solução para os desafios que a humanidade enfrenta é trabalhando juntos. Bom, agora vamos passar para então, o CELAM. E aqui, eu vou muito rápido também, aqui, tudo isso vocês podem... Então, o processo no CELAM já passou. Aqui uma palestra que posso passar para vocês também, feita pelo o secretário da CNBB, um pouco metodologia que estão seguindo. Então, o método estão seguindo, passamos do escuta, assim por diante. São 2 documentos, né? Um de metodologia e outro, assim, de diretrizes, assim por diante. Então, estamos seguindo o método vertical e agir, esse método tradicional da PJ e da Igreja de Libertação e a Igreja da América Latina. E aqui o verso social, são todos esses temas assim que são super interessantes. E esse agrupamento que a gente vai poder, quando nós partimos da vida, o que está acontecendo ao nosso redor, há um agrupamento que ajuda a gente a entender
o mundo onde a gente está vivendo, e onde a gente deve centrar foco. O ver social, há também o ver eclesial, toda a questão da secularização, protestantismo, pentecostalismo, mundo urbano, jovens, mulheres, abuso sexual, clericalismo, novos caminhos. O jogo, a partir segmento de Jesus, missão, uma igreja em saída, não qualquer igreja, e a questão da promoção humana, assim por diante. O agir, então, novos caminhos, a conversão. E aqui é a comissão que está dirigindo esse processo do selam. Então, é muito interessante a organização, a metodologia, e o que está acontecendo agora, eu acho super interessante. Isso não seria possível antes. É possível agora por causa do avanço da tecnologia moderna dos meios de comunicação em massa. Me lembro quando eu comecei na CNBB em 84, eu levei um laptop muito pesado, muito grande. Era o único na CNBB que tinha um laptop. Mas a parte, eu, um tipo antigo, assim, e não havia, assim, 84. Isso é pouco tempo atrás, né? Não havia internet, não podia também imprimir as coisas assim a partir do computador, assim por diante. Então, hoje em dia, essa tecnologia, nós estamos aqui em diferentes partes do país, né, discutindo, e todo mundo na sua casa, e vendo, assistindo. Então, uma maravilha. Talvez esse processo mundial seria possível antes. Me lembra, por exemplo, a gente trabalhando com o Pastoral Juventude aqui em São Paulo, a gente mandava uma carta com a pauta da reunião, para a próxima reunião. Leva um mês para a reunião. A reunião, daqui a um mês, você manda a carta com a pauta, e às vezes chega na véspera, às vezes nem chega. Então, você tem o secretário da CNBB, Dom Joel, que fez essa palestra, e outras pessoas aqui. Aqui é a irmã Valéria, que é responsável pelo setor juventude, e aqui é a secretária da PJ Nacional, Michelle. E agora passamos para o nível mundial. Então, isso foi anunciado nesses dias. Está vendo que várias coisas estão acontecendo a mesma coisa, ao mesmo tempo. O continente começou antes, né, por causa dessa sugestão de renovação de Aparecida. Então, o nível mundial, Sínodo de 2023, nesses dias que saiu. 2021 a 2023. Uma igreja sem comunhão, participação e missão. Então, vai começar em 9 e 10 de outubro, mês que vem. Estamos bem adiantados. Então, o Francisco vai inaugurar um processo de preparação de 3 anos, né? Que vai se concentrar na reforma do processo sinodal. Entende? Ele está mexendo com toda a metodologia dentro da igreja. E o efeito desse vai ser mais importante, inclusive, no primeiro mundo, onde o pessoal não tem, as igrejas não têm experiência, que nós temos de trabalhar em grupo, de assembleias, de trabalhar junto, de avaliações, de planejamento, né? E onde a igreja está morrendo, porque uma igreja centrada nos padres e não tem mais vocações no primeiro mundo, né? E
estão fechando paróquias ou estão juntando paróquias. Então, aqui é uma proposta que não está só em nível mundial. A ideia é que está cada diocese, inclusive, tem muitos dioceses já começaram. Não é questão de esperar agora até 2023 para começar. A ideia é começar. Tem muitos dioceses, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E um nível está ajudando o outro. Então, tem potencial de revolucionar a forma como que as decisões são tomadas na Igreja Católica. O que você fez? Eu só cliquei aqui. Mas eu também cliquei Eu cliquei, coloquei. E promover uma estrutura de autoridade mais descentralizada. Estão vendo o que está em jogo aqui, muito importante. Há três fases. Uma fase local, a nível diocesano e paróquia. Isso vai mexendo também com as paróquias, com nossos grupos de jovens. Uma fase continental, que envolve conferências episcopais em todo o mundo, não só América Latina. Uma fase universal, em que os bispos e leigos se reunirão em Roma para discutir os resultados e tópicos desenvolvidos nas duas primeiras fases. E para coordenar, orientar todo o processo, Francisco criou um comitê diretivo de 5 membros, franqueado por 2 comissões de metodologia e de teologia. E nesse novo processo, maneira de trabalhar, tem gente que fica com medo, mas como vai ficar a igreja? Vai dividir? Esse está acontecendo em alguns lugares, essa preocupação. Porque a unidade é importante. A uniformidade, unidade não uniformidade, mas a unidade é importante. Como manter a unidade da igreja? Então, nisso, a unidade é diferente que um sistema parlamentar, onde depois você tem PMDB, PC, PSL, né? Sim. O Victor levantou a mão, acho que ele tem alguma pergunta. Pode abrir o microfone, Victor? Mas não posso no meio dessas, porque depois vai ter um tempo de debate. Então, tá bom. Agora, terminando agora, vamos para grupos e depois vai um debate em plenário. Eu estou com problema de tempo, né? Então, o papel do Papa é o de garantir a unidade, o que ajuda a distinguir a sinodalidade de um debate parlamentar. Então, é comissão assim que está coordenando esse novo, né? E você vê que tem uma mulher no meio, primeira vez na história, né? Então, onde o Papa pode enfiar uma mulher numa coordenação, ele está fazendo, né? Essa mudança é lento, porque é questão cultural, né? E a cultura se muda muito devagar, porque nós pertencemos a desde 2000 anos. Tem 1,2 bilhão de pessoas. Não sei quantos, 180, 90 países, culturas diferentes, línguas diferentes. Então, é todo um processo assim, lento, assim, mas que vai mudando. O objetivo da comissão metodológica, primeiro, é fornecer dioceses e paróquias diretivas que promovem
espaços de diálogo entre todos os membros da comunidade, leigos, religiosos e desinteressados, mesmo pessoas fora. E os bispos serão convidados a nomear uma pessoa de referência em cada diocese para deslanchar esse processo. Ferramentas pedagógicas para o pós-pandemia. Então, eu não vou aprofundar, vou passando, temos que pensar agora, estamos terminando a pandemia, começar a questão presencial, que o CCJ tem diferentes propostas que podem ajudar vocês. Uma terra que não tem mais fronteiras, mãos que unidas no mundo formarão uma corrente mais forte que a guerra e que a morte. Nós sabemos o caminho é o amor. Os cursos CDL podem ajudar vocês bastante. Tem muito material. CDL musical agora tem também para o social. Tem os livros, tudo isso. Tá? Uma pátria mais justa e mais fraterna, onde juntos construímos a unidade e ninguém é desprezado, porque todos são chamados. Nós sabemos o caminho é o amor. Um novo sol se levanta, pois nasce hoje a civilização do amanhã. Tem 2 CDs nacionais que vão acontecer agora. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos o caminho é o amor. Tá, então eu pensei que podemos voltar. Tá. Tem muita coisa, mas é mais para abrir para vocês. Tem muita possibilidade. Tudo isso podemos passar para vocês. Vocês podem estudar assim com mais calma. E nós temos muita possibilidade. Então, a proposta agora é partir para grupos. E o Cardoso acho que vai coordenar isso. Temos pouco tempo de grupo, porque o tempo de grupo é só para esquentar o motor, porque o debate mesmo vai acontecendo, mas no plenário, o Cardoso vai orientar. Bom, pessoal, todo mundo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa tarde. Me escutam bem aí? Maravilha. Então, quando a gente está no presencial, a gente consegue também fazer esse trabalho de dividir em subgrupos, né? Usando alguns espaços assim para a gente facilitar o diálogo e possibilitar, assim, né, uma caixa de ressonância sobre tudo aquilo que foi trazido no momento da palestra do Boran. Mas aqui no Zoom a gente vai também possibilitar isso e com uma vantagem que é mais rápido, né? A gente não vai precisar sair, pegar a cadeira, ir para outro espaço, depois voltar. Então a gente vai tentar separar os grupos aqui. E aí, como vai funcionar? Você vai perceber que você vai sair desse grupão aqui e você vai ser direcionado para um outro grupo. Então não precisa ficar, sabe, com receio, com medo, você está sendo redirecionado, mas não é nenhum hacker que está acessando o seu computador aí, ou o seu celular, tá bom? Você vai ser direcionado aí para o seu grupo. A gente já fez aqui uma pré-divisão. Nós seremos em 5 grupos, tá? E aí no grupo,
a proposta é que a gente possa fazer com que haja de fato uma caixa de ressonância, a gente trazer as nossas impressões, as nossas partilhas. O Delcimar muito bem colocou no começo, né? Então, nós não somos aqui porta-voz da razão, nem da verdade, nem de nada. A gente, pelo contrário, a gente quer construir, né, esse saber, fazer a troca dos nossos saberes e construir esse caminho. Então, qual é a orientação prática? Você vai estar no grupo, salvo engano, Boran, acho que não serão 20 minutos, acho que o Delcimar pode nos confirmar, mas vocês terão 15 minutos. Vocês não, nós, né? Nós teremos 15 minutos. Então, como vai funcionar? Lá no seu grupo, quando você estiver no seu subgrupo, vai ter os 15 minutos, mas vai aparecer um timerzinho assim na sua tela, quando tiverem faltando 2 minutos para acabar. Aí ele vai vir em contagem regressiva, tá? 2 minutinhos vai aparecer um timer aí. Então, você não precisa apertar nada, clicar nada. Quando acabar o tempo, quando der os 2 minutos, você vai ser redirecionado automaticamente de volta aqui para a plenária, para essa sala grandona aqui, né? A plenária maior, a sala maior onde nós estamos. Tá bom? O risco de você tentar sair da chamada antes ou sair do grupo pode ser que você saia da chamada e aí você tenha que conectar novamente. Tá bom? Então, a gente vai fazer a divisão dos grupos agora, enviar para os grupos. Lá nos seus grupos, teremos 15 minutos para a gente trocar uma ideia. E aí, quando aparecer o timerzinho lá, 120 segundos, 2 minutinhos, você já sabe que faltam 2 minutos e que, acabando esse tempo, você será redirecionado automaticamente aqui para o grupão. Tá bom? Há alguma dúvida? Há alguma pergunta? Alguma resposta? Não? Então, tranquilo? Podemos? Então, vamos lá. É jogar todo mundo para o espaço agora. Agora é a hora. Uma realidade paralela, hein, gente? Começa a voar. Voltando. Fomos teletransportados aqui de novo para o grupão. Gente, isso é muito bom, né? Sim, muito bom, muito prático. Eu me recordo que lá em 2002, eu, Delcimar, a Fabi, fazia cartinha escrita a próprio punho para mandar por correio via social. 1 centavo cada cartinha, levava uma semana para outra pessoa, para o jovem ficar informado. Agora 5 dias, né, para chegar a carta social. Nossa, a carta social, gente, pelo amor. Carta social que era mais barato, você não podia lacrar o envelope, tinha que deixar o envelope, né, só ali por dentro. E aí depois de 5, geralmente passava dos 5 dias, já levava uns 10 dias para chegar a informação. Hoje em dia, com o WhatsApp, instantâneo, né? Impressionante como mudaram as coisas. Mas tem alguns setores da igreja, Boran, que ainda não gosta de usar essa tecnologia, não, viu? Eu e minha esposa aqui, a gente foi participar, foi ajudar num ECC aqui, na equipe de visitação, e a gente quase apanhou. Sim. Porque a gente usou o WhatsApp como ferramenta de comunicação. Tem que fazer uma mistura, né? O virtual e o presencial. As duas tem que encontrar um ponto de equilíbrio para fazer. Voltamos todos, gente? Temos 26 aqui, é isso? Eu acho que tinha 29, né? Acho que alguém ficou pelos corredores aí, pelo caminho, entrou em sala errada. Foi no banheiro. Dá uma olhadinha no corredor, vê se alguém está no banheiro. Foi tomar café. Chegou no corredor aí. Ó, chegou 2. Aí, ó, tá vendo? Ah lá, viu? O pessoal que tá vindo, tá no corredor, tava no corredor. No corredor, Não. A vantagem é assim que tá todo mundo de volta no mesmo espaço, né? Verdade.
Eu adorei esse negócio do Dino aí, da PJ aí. Lá na outra regional que eu tava, na Diocese de Caxias do Sul, eles chamavam a gente de Pejodino. Pejodino, Dinos da PJ. Marcelo tá com a bandeira lá. A Débora e eu estamos com a camisa, ó. A Débora e eu estamos com a camisa. Alô também, alô. Ó, Marcelo. Dinossauros. Que coisa mágica. Agora, é interessante a experiência do pessoal de Mogi, que hinos, né? As diferentes gerações continuam, sobretudo as lideranças, conectadas. Sim. Muito bom. E agora está acontecendo a nível nacional, pijotando no caminho, né? Sim, isso mesmo. Bom, gente, vamos então retomar aqui as nossas discussões, né? Queria que... Muito obrigado. Alguém lá com a Ana Cláudia lá dando beijo, mandando beijo lá. Queria agradecer, então, o Padre Boran, né, desde já pela apresentação do tema, né? E agora vamos abrir para o debate, né? Como foi explicado, a ideia é que a gente fale, né, um pouco sobre os temas que foram trazidos, o que vocês acham que é mais interessante aprofundar, né? Então, as pessoas podem levantar a mão, né, para a gente poder organizar as falas, e também que a gente possa... Acho que o Vitor, né, tinha uma pergunta lá também, né? Então, o Vitor pode fazer a pergunta agora, acho que para o Boran também. Vamos explicar como o Vitor está usando. Você vai lá embaixo onde tem reações, né? Tem que levantar a mão. Alguns têm uma versão em português, outros em inglês. Ou raise hand. Então, para não... Uma possibilidade, você pode levantar a mão, mas o que o Victor fez, Monteiro agora, é interessante porque você, quem está coordenando, vê a mão e vai chamando por ordem. Você não precisa tentar cortar a palavra do outro para entrar, assim por diante. Sobretudo pessoas mais acanhadas, têm mais dificuldade. Então, só entrar onde está reações e apertar, levantar a mão ou raise hand, dependendo qual versão você tem. Quando você termina, tem que abaixar de novo, não abaixa sozinho. Agora pode ser pergunta, pode ser sugestão, pode ser comentário, pode ser... Agora é tudo livre. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu estava no grupo com o Marcelo, com a Rita, com a Débora. Eu esqueci o nome da nossa outra amiga, mas depois, se me lembrarem, eu falo aqui também. Boran, eu vou tentar ser sucinto. A gente estava no grupo lá e uma fala que veio muito forte foi a figura dos papas, né? A figura dos momentos que a gente estava vivendo. E aí até coloquei uma conversa com o Marcelo, depois o Marcelo também pode colocar aqui também, que foi aquela coisa tipo... Porque a Rita também falou que ela está muito feliz dessa vivência com o Papa Francisco, ficava muito preocupada na vivência com João Paulo, com Bento. E aí eu até disse aqui para eles, né, que a minha visão é que Deus sabia que a gente ia estar num momento muito difícil atual, e aí trouxe o Papa Francisco para a gente. Porque o momento que o João Paulo e o Bento estavam era um momento um pouquinho mais tranquilo. Agora, para o nosso acalento, veio o Papa Francisco. Então, eu acho, assim, na minha visão, é que a gente está num momento de conjuntura muito difícil, de polarização, problema agora com o Afeganistão, pandemia, vem um monte de situações, e aí o Papa Francisco vem para ser esse acalento. Então, a minha pergunta é voltada nesse sentido de que a minha preocupação é que a gente está num momento muito conservador e muito polarizado, Boa.
E o Papa Francisco vem com essa ideia de mudança, dessa visão mais horizontal da igreja. E a gente sabe, Boran, que a gente aqui de São Paulo, o Dom Odilo vem fazendo um sínodo da cidade. E esse sínodo foi parado por causa da pandemia. Eu queria saber da tua parte, como que você acha que a gente consegue dialogar com a Igreja de São Paulo, com essa ideia que o Papa Francisco está falando desse sínodo novo, de 2021 até 2023, como que a gente consegue fazer esse diálogo? Será que os paroquianos, as pessoas da igreja não vão ficar perdidas com dois sínodos distintos, um aqui da cidade, ou esse outro que é mundial, que o Papa Francisco está propondo? E como que a gente consegue fazer com que uma igreja tão conservadora que a gente está vivendo agora, que até a gente está vivenciando muito isso dentro da política, né? A gente consegue tentar colocar esse olhar que o Papa Francisco está falando, tá bom? Minha sugestão, eu vou anotando as perguntas para deixar mais pessoas. Depois eu falo no final. Pode ser? Porque aí é oportunidade de mais gente. Mas é uma pergunta muito importante. Gente, acho que quem colocou a mão, eu acho que é importante alguém anotar e aí falando em sequência, quem que vai falar agora, né? Eu acho que o Quem está coordenando tem que a mão, chamar. né? Tem que dar. Quem está coordenando? O Cardoso, ele vai vendo lá e vai falando quem é o próximo. É que, na verdade, não tem, para mim aqui não aparece ninguém ainda com a mão levantada. Eu tinha levantado, mas era para fazer um questionamento ao Padre Jorge Boran sobre a questão da pastoral da escuta, né? Porque já lembrando que a gente está no mês de setembro, na questão do mês amarelo, né? Da questão do suicídio, ver se nas outras dioceses, outras regionais também estão trabalhando isso aí. Mas é mais para deixar tempo para o coordenador da sala falar, por isso que eu tinha baixado a mão. Bom, rapidinho aqui, o nosso grupo, né, que estava o Monteiro, o Padre Carmine, o Alexandre, a Regina e a Verônica, a gente conversou e um dos temas que a gente achou que seria interessante nós aprofundarmos é o aspecto da comunicação e da sinodalidade, né? Da comunicação no sentido de fazer chegar, né, este tema às bases, sobretudo, né, e também trabalhar mesmo o aspecto da pastoral mesmo, né, porque, enfim, foram dados até exemplos de muita resistência no uso das ferramentas, das tecnologias. E da questão da sinodalidade, o tamanho do desafio que isso está posto na igreja foi muito bem exemplificado, porque desde o Concílio Vaticano II, há 60 anos, né, esse ponto da sinodalidade é trazido, mas efetivamente a gente não consegue colocar em prática, né? Então, como a gente pode trabalhar esses dois aspectos, né? Tá, na sequência aqui está o Thiago Velarde. Eu também vou pegar o bonde do Del e vou partilhar o que a gente conversou no nosso grupo. E aí os integrantes do grupo fiquem à vontade aí para se manifestar, para completar, o caso eu tenha esquecido ou tenha falado demais, tá? Mas é só para iniciar essa provocação aí. No grupo estava o Ednilson, né? A Carol, a Lígia e o Fernando Júnior, né? O Ed, ele trouxe essa questão de uma igreja de escuta, né? Que isso é uma coisa assim que nos empolga, né? Essa questão de uma igreja de escuta. Precisamos sim avançar nas comunicações, né, no modo das redes, mas principalmente na comunicação com a juventude. Isso precisa avançar mais ainda na questão da comunicação da juventude, né? A falta de um posicionamento político
frente às, né, às dificuldades que nós temos, então, essa falta de posicionamento político. A Carol já destacou a questão do clericalismo, né, que esse clericalismo, mesmo lá na realidade dela, tem raízes muito profundas, né, aonde o padre manda e o povo obedece, né. A Lígia também trouxe essa questão do clericalismo, né, e a falta de pastores que vão de frente, o testemunho dos padres, né, contra esse clericalismo, né, perdão, mas que tem um posicionamento de fazer pastoral de modo participativo, né, e a Lígia até já emendou numa oração que Deus nos dê mais padres como Carmine, como Boran, e ela citou o nome de um outro padre também, que tem essa visão pastoralista de participação, de igreja-povo, né? E o Júnior também falou da questão, né, da dificuldade, né, de ouvir, né, de ouvir a questão dos mais pobres, né, na comunidade, essa questão acho que até meio que de encontro do que o Ednilson tinha falado no grupo, que é a questão da escuta, né? Trazendo para a nossa diocese, né, até diante dos questionamentos, a gente sofre essa dificuldade. São caminhos de diálogo, né? E acho que no mais, só que uma coisa que eu acho que Dom Pedro tem feito, que acho que também essa questão das comunidades, né? Acho que a nossa diocese dividiu muito as paróquias, acho que surgiram muitas paróquias novas, muitas comunidades. Eu vejo isso de maneira positiva, né? Nesse formato de pequenas... Porém, essa nova leva de clero que assume essas comunidades tenha uma postura clericalismo ou conservadora, né? Então, são pontos aí que a gente vai vendo da nossa realidade. Tudo bem? Legal. Como ninguém levantou a mão por enquanto, acho que eu vou então já trazer para o meu grupo aqui. Ah, o Marcelão levantou a mão agora aí. E aí, Marcelo? Beleza, então vamos lá. Então, Deixa eu baixar aqui já também minha mão. Lower hand. O Victor, né, falou já do nosso grupo, né, fez a colocação dele, mas é na mesma linha, né, do que foi falado nos outros grupos. Principalmente nesse momento, né, nesse momento que estamos vivendo, como foi falado já, né, dessa polarização política e dentro da igreja, mas o que a gente viu que, apesar, ou nem é apesar, né, mas exatamente pela polarização na igreja que estamos passando atualmente, se faz muito importante a nossa participação, nossa voz ser ouvida, porque senão, se nós não participarmos de maneira ativa, né, nossa linha aí mais progressista, nossa linha mais social, nem vou falar progressista, né, mas essa visão mais social, quando a igreja abre as suas portas, abre seus ouvidos para estar ouvindo, o leigo está ouvindo todas as camadas da igreja, né, formando essa igreja realmente não piramidal, mas uma igreja circular. Esse é o problema, né, de se não aproveitarmos exatamente esse momento, a voz que vai ser ouvida é a voz dessa ala um pouco mais conservadora da igreja. Então, se faz muito importante essa nossa participação aqui, se nós pudermos participar de maneira mais ativa nas dioceses, né? Temos pessoas aqui de outras dioceses também participando com a gente, outros estados também. É muito importante essa nossa participação para que essa visão social, para que essa visão mais do lado realmente, né, do Papa Francisco, essa visão da América Latina, seja realmente ouvida para que a América Latina, que nunca teve essa tradição, né, daqui a pouco os documentos da América Latina vão se transformar em documentos europeus, porque toda essa ala mais conservadora da igreja tomando conta, e principalmente nesse sínodo, né, que está abrindo novamente as portas da igreja, como o Vitor colocou, né, que está acontecendo em São Paulo, nós precisamos realmente participar de uma maneira mais ativa para que a nossa voz seja ouvida. E aí nós possamos realmente fortalecer essa visão do Papa Francisco, que a Rita colocou, que a Ana colocou também, de uma maneira, né, apaixonante, né, que o Papa Francisco realmente cativou o mundo todo, né, como o próprio padre
padre Jorge Moran colocou na sua palestra. O Papa Francisco cativou o mundo todo, era exatamente isso que nós estávamos precisando, esperando, e agora que tem essa oportunidade, nós possamos e teremos que estar ali do lado dele para estar reforçando essa linha, essa visão da igreja que ele quer colocar. Legal. O Papa Francisco cativou o mundo todo. A gente só não sabe se ele cativou todo mundo dentro da igreja, dentro do clero, né? Acho que ali ele mais causou uma... Onde está, né? Onde estão as maiores resistências, está exatamente dentro da igreja. Exatamente. Né? Então, agora, eu vou aproveitar que o Romualdo levantou a mão e o Romualdo estava no meu grupo. Então, acho que a gente vai trazer um pouco daquilo que nós conversamos, inclusive algo que vai justamente no encontro, né? Assim como o Thiago também trouxe, o Belardo trouxe a questão aqui do nosso bispo em Mogi, a gente abriu ali como dando o exemplo, né, de que não houve o alcance nas paróquias como deveria haver, né? A gente não sabe se eles ficaram tão chateados porque é a Assembleia Eclesial e não a Assembleia Episcopal. Talvez a nomenclatura tenha deixado eles um pouco chateados assim, mas não houve de fato uma grande motivação. Romualdo, é contigo aí, querido. Opa! Então, no nosso grupo, né, estávamos eu, Cardoso, a irmã Maria Zilda, a Daiane e a Gláucia. Né, o Cardoso contextualizou novamente para nós, né, a pauta que a gente deveria discutir e as questões que foram evidenciadas. Primeiramente, a Daiane trouxe sobre essa necessidade de focar a participação da mulher, né? Viu como muito positiva essa necessidade de dar voz e vez sobre a participação da mulher na igreja. Então, essa foi a contribuição da Daiane. A irmã Maria Zilda, ela focou na questão da formação, acha que é necessário, sim, ter o leigo mais bem formado para poder ter uma atuação e não simplesmente ser massa de manobra, né? A Gláucia trouxe uma série de reflexões, uma série de preocupações, nós ficamos ali ouvindo as colocações preciosíssimas da Gláucia, depois ela pode até complementar, né? Mas dentre as coisas que a Gláucia colocou para nós, primeiramente essa preocupação em relação a essa própria proposta do Papa Francisco, né? Que alinha um pouco com o que eu disse inicialmente. Inicialmente eu fiz a abertura lá dizendo o seguinte, que só a situação da pandemia em si já provocaria uma grande sacudida na igreja, faria com que a gente repensasse o nosso jeito de ser igreja só por conta da pandemia. Somando essa situação mundial com a proposta do Papa Francisco, aí a situação toma uma dimensão ainda maior. Aí a preocupação da Gláucia é, nossa, mas o Papa, ele foi eleito para isso, essa preocupação, um Papa latino-americano enfrentando uma igreja aí de 2000 anos, tradicionalíssima, com esse modelo europeu, como bem colocou o Marcelo aí pouco, incomodando primeiramente a própria igreja e essa ideia ousada, né, nesses tempos tão necessários. Isso dialogou um pouco com aquela igreja lá da década de 80, da década de 70, pautada pela teologia da libertação, a igreja que fez opção preferencial pelos jovens, a igreja que fez opção preferencial pelos pobres, né? Essa igreja que estava realmente a serviço. Então, a Gláucia possibilitou para a gente uma série de reflexões, fazendo com que a gente pensasse se realmente toda essa dinâmica que está sendo proposta pelo Papa Francisco, se as alas mais conservadoras não vão reutilizar essa dinâmica para tentar manter esse status quo, manter essa visão de pirâmide, dada a própria reação que a gente encontra em vários grupos na igreja, né? Alguns grupos que seguem muito mais as suas lideranças, a liderança do seu movimento, a liderança da sua pastoral, do que a liderança maior, que é do próprio Papa Francisco. Então, aqui um resumo mais ou menos do que a gente discutiu, aí a Gláucia, se quiser, ela pode complementar, porque foram muitas e belíssimas as contribuições que ela trouxe aqui para a nossa reflexão, tá? Isso, foi só as falas dos companheiros e companheiras, irmãos e irmãs aqui foram colocando, e aí a gente se sente confortável quando está num grupo que dá eco àquilo que a gente pensa. Então, na realidade, não é a gente falando de voz para voz e voz para ouvido, mas é de coração para coração, né? Porque a história aí mostra porque somos PJ, né? Mesmo que a gente, eu não conheço, mas eu não lembro, mas nessa hora a gente percebe, realmente, somos de PJ.
né? E somos a ala antiga da PJ, que via que muita coisa seria impossível. E muitas coisas que eram impossíveis hoje estão um clique, né? Como, por exemplo, esse evento que a gente está tendo ontem. Então, você foi realmente muito excelente no resumo, nas colocações. Eu só chamo a atenção para o fato de que, por um movimento político e econômico que todo o planeta tem passado, em especial aqui no nosso continente, alguns grupos, movimentos e pastorais e igrejas cristãs utilizaram esse discurso que deu certo na economia, de uma forma ilusória, que deu certo na economia para adaptá-lo à fé. E aí é muito fácil entender, porque ele é contextualizado, é um discurso que cola, é um discurso que tem seu charme, né, suas evidências, mas ele é um discurso forjado, que não dá liga com a nossa raiz, que é uma raiz tribal, porque o nosso continente é um continente de tribos, é um continente de coletivo, né? Tanto pelo que os povos que aqui já estavam, como aqueles que foram arrancados de suas terras e trazidos para cá, em diáspora. Então, o coletivo nos fala, nos seduz, nos acolhe, né? Mas esse discurso também, e esse discurso fundamenta argumentos lá no Antigo Testamento. E esse grupo cristão, esse movimento católico, essa pastoral católica, esses grupos cristãos de igrejas evangélicas e tal, eles só se sustentam e conseguem reverberar os seus discursos lá no Antigo Testamento. É o cristianismo sem Cristo, né? É um cristianismo que tem verba, tem investimento, tem dízimo, tem maquiagem, tem roupa bonita, tem templos maravilhosos, suntuosos, tem padre bem formado, muito bem formado, sabe cantar, sabe falar, mas não tem Cristo. Não tem um Cristo servidor, né? Tem mulheres maquiadas, bem vestidas, bem arrumadas, falando bonito, bem trajadas, mas não tem Cristo. Não tem Maria, não tem aquela humildade servidora. Tem um servo que diz amém ao que o seu líder falar, ao que sua líder colocar, que muitas vezes vergonhosamente contrapõe o que o Papa Francisco, o próprio Cristo diz, né? Tem um servo, mas não tem um servidor. E aí me vem uma outra coisa à mente, que assim, um país com tantas igrejas, em que às vezes numa boa e grande avenida, você poderia ir numa igreja a cada mês, e ainda ficaria faltando mês, né? Teria que emendar ano, uma a cada semana, nós estamos num estado de miséria. Não casa uma coisa com a outra. A igreja de Cristo, o evangelho de Cristo não orna com miséria, né? Mas aquela ideia daquele Deus mal entendido do Antigo Testamento fundamenta isso e justifica isso pelo discurso da meritocracia, que dá liga com o que a gente tem vivido ultimamente. É desconfortável? Mas eu ouso dizer, a pandemia e todo esse movimento que houve, inclusive até do QAnon, acelerou um processo que a gente já via avisando e apontando desde lá de trás, senão não haveria razão de existir PJ, SEBS e tudo mais. Então, tudo aquilo que foi denunciado, neste século, nós estivemos vivos para ver o acelerar disso, né? Então, agora, eles permanecem justificando, mas a gente já sabe que é falso. Esse discurso de meritocracia já é falso. E é espantoso, né? Que o Papa Francisco ele foi eleito para ser um Papa, talvez, só de transição. O perfeito era o Bento XVI, era o perfeito. Ele era o nosso número, né? Para essa igreja de 2000 anos conservadora. Imagina, ele era o nosso número. Francisco não. E é o Francisco que é o único líder mundial verdadeiramente coerente que nós temos. Coerente com o seu tempo, coerente com o seu fazer, coerente com a realidade que a gente está vivendo, né? E é a voz que está ressoando. E realmente, né, não é ideia minha, é o que nós estamos conversando agora, justamente, creio que o desafio do Francisco não é se fazer uma voz coerente no mundo, porque isso já foi. É fazer dentro da igreja. É fazer aqui no nosso bairro, em Gianópolis, no Tempo Paulista, no Lousada, né? Nas paróquias, nas comunidades daqui da própria igreja, da própria igreja que o formou.
né? Que o formou com esse olhar voltado para essas desigualdades, e são desigualdades tão hipocritamente justificadas dentro da nossa igreja, né? Hipocritamente justificadas. Tá? Obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Eu muito bem preparado ao encontro, assim como sempre. Tá? Muito bom. Bom, nem... Decima, posso fazer uma pergunta? Sim, isso que eu ia falar. Já vai dar 5 horas, gente. Então, eu sei que o debate está ótimo, mas o nosso tempo também está passando como um foguete. Então, é que o padre Carmen... desculpa, Delcimar, que o Carmen e o Júlio, eles levantaram a mão e abaixaram a mão. Isso. Então, aí, Tá. se tiver mais alguém, já levanta a mão, e aí a gente... Pode deixar o Carmen falar. Jorge Borá. Jorge, você que conhece um pouco mais os países da América Latina, eu pergunto, além das conferências episcopais, existem também as assembleias das igrejas, como no Brasil? O Papa quer colocar em evidência que não apenas em nível de país deve existir a Assembleia das Igrejas, mas também em nível continental não deve mais se chamar Conferência Episcopal de elites de bispos, mas também em nível continental deve ser considerada a presença dos leigos, das mulheres, porque no Brasil as SEBs e as Assembleias das Igrejas contemplam a presença de todos, leigos e leigas. Agora, nos outros países existem SEBs da América Latina e do mundo, existem Assembleias das Igrejas, como no Brasil, que tem este avanço, o Brasil tem este avanço, de ter colocado as SEBs e as Assembleias das Igrejas como ponto de encontro de todas as vozes, homens e mulheres, dentro de um momento importante de decisões eclesiais. Então, eu acho que, obviamente, eu não tive nos grupos, mas os grupos entenderam muito. As perguntas são muito boas. Carmen, agora, logo no início, a questão de São Paulo, do Vitor, Gustavo e vários outros. Uma parte de perguntas, a maior parte foram comentários e acréscimos e sugestões. E eu digo o seguinte, por exemplo, o Vitor falou essa questão, por exemplo, que é muito comum, essa questão, você não pode se empolgar demais e achar que essa nova metodologia não é tão nova para nós, é nova para o pessoal de primeiro mundo, né? Agora, é nova no sentido de que está conectando com uma tradição também antiga da igreja, e também o Papa Francisco está usando para transformar, né? Chamar mais gente para participar, abrir espaços de debate e transformar a igreja. Agora, houve tempos no passado, eu passei por tempos, quando cheguei aqui, por exemplo, um padre novo, assim por dentro, eu tive com muita sorte, nos anos 70, 80, uma igreja sem... De santos, de mártires, de grandes bispos, né? De participação de leigos fabulosos, entendeu? Foi um sonho, assim, com um padre novo. Agora, houve um retrocesso, né? Na igreja, de 20 anos, tentando, se lembra, o Libânio usava o termo volta à grande disciplina. Então, todos os problemas no mundo, na igreja, vamos resolver voltando para a tradição, voltando para a disciplina. Então, toda a formação de seminários, todo o importante era a ortodoxia, e se fortalecer uma igreja piramidal, clerical, questão do poder. E a gente está sofrendo esse resultado, a gente está retomando agora. Porque no passado também, a maior parte das vocações, uma grande parte das vocações para o sacerdócio vinha da PJ. Então você tinha padres assim, que tinham de grupo, eram líderes, sabiam dialogar, planejar, ceder, resolver conflitos.
Agora, uns anos, acho que 2 anos atrás, um padre aqui de São Paulo assumiu uma paróquia que tinha leigos que tinha sido bem trabalhado antes. Aí eles chegavam com todas as suas ideias e impondo coisa e tal, aí os leigos reagiram. Aí ele é um bom padre, né? E ele falou, mas nós não fomos tratados para trabalhar assim. Nós fomos preparados assim para dar ordem, para decidir, tomar decisão. Então, para muitos, então nós estamos num momento, acho que, de transição, de mudança, nomeação de bispos, eu acho que todo o processo de seminário também vai mudar com o tempo. E se você quer atrair vocações que são mais idealistas e fortes e proféticas, você tem que oferecer uma igreja profética, né? Comunhão e participação. Senão você vai atraindo o tipo errado, que gosta dos vestimentos, do poder sagrado, de poder mandar, né? Porque, né? Você não pega os melhores. Então, essa mudança é lenta. Mudança é lenta. A gente tem que ter duas coisas. Tem que ter paciência e, ao mesmo tempo, não ficar em cima do muro. Tem que empurrar. Não me lembro quem falou isso. Foi a questão dos leigos, né? Se você se cala, fica só a voz dos mais conservadores, né? E sempre, com todas as suas falhas, a igreja no Brasil é a igreja assim, que tem todas as igrejas que tem, com todas as suas falhas, uma igreja que tem mantido firme ao lado do CNBB, igreja em geral, ao lado dos mais pobres, critica muito fortemente do que está acontecendo agora, em nome de Jesus Cristo, em nome do Evangelho, né? Se apresenta um evangelho de ódio, de divisão, de vingança, comprar mais armas, né? De corrupção, de falsidade, né? Então, nós estamos num momento assim que por sorte, temos tanto testemunho positivo da Igreja Católica. Igual, por exemplo, o Talibã na Afeganistão. Então, prega uma versão de Islã, que não é a verdadeira versão de Islã. Pessoas ficam culpando, não, Islã é assim, radical, coisa e tal, porque pega uma versão que Deus criou a mulher e o homem. A mulher é inferior. Então, ela tem que ser o homem que é cabeça e o superior, e ele tem que tratar a mulher como trata as crianças, né? E ele que dá a última palavra. Então, ele é o dono, assim, ele que dizer, dono do seu corpo, da sua cabeça e da sua sexualidade. Ele que decide. Em nome de Deus. Mas não, o Deus do Islã não é assim, né? Entendeu? Então as pessoas vão usando a religião, às vezes culturas, sempre procuram usar a religião porque é um argumento muito forte. Por que Bolsonaro o tempo todo usa a religião? Ele não é religioso, eu acho que talvez nem crente ele seja. Mas o Trump é a mesma coisa, né? Porque conquista o voto com isso, né? Vão trabalhar a favor da família, mas ele já passou, já passou por 3 esposas, não sei. O cara não tem nada de família, nada. Aí os filhos, assim, né, que não são modelo para ninguém, né? Então, nós estamos, por sorte, estamos nesse momento, assim, complicada a vida do Brasil, mas acho que algo novo está nascendo. Eu tenho muita esperança e que é uma reação, porque que a manipulação é tão claro, né, que
muita gente mesmo o poder financeiro agora quer mudar, né? Porque não serve mais para as finalidades deles, né? Eles não querem mudar estruturas de exploração, mas querem mudar seu representante, né? Porque é melhor tentar colocar outro, né? O problema é encontrar outro, né? Porque está ocupando o espaço para o outro deles. Então, eu acho que um pouco isso. Então, eu acho que essa questão, aqui se abre uma nova brecha. Essa questão, por exemplo, então, conservadores também podem usar essa metodologia e não fazer nada. Então, mas eu acho que tem coisa acontecendo. Eu vejo, por exemplo, São Paulo, do Ortiro, eu acho que continua conservador, mas está mudando. Está mudando. Contato com o povo. Os padres, e começa a perceber, valorizar também os padres realmente que se metem no trabalho junto com o povo, que são os padres que fazem acontecer as coisas. Os outros padres dão um problema para eles. E como jovens e como mulheres, né, são os dois grupos assim, muito importantes hoje em dia que vamos... Mas não há um milagre, não é uma coisa que acontece. Toda grande mudança, né, leva tempo. E o que o Papa Francisco está fazendo? É uma coisa geracional. Vai levar uma geração para fazer acontecer, né? Estamos sofrendo um pouco um retrocesso de 20 anos, né? Aqui no Brasil, na América Latina. E a pergunta do Carmen e também da América Latina, de outros países, é semelhante, mas a nível do CELAM, a nível do Episcopal CNBB, não recuaram, mantiveram, né? Uma linha profética assim, de compromisso. Agora, estão percebendo também uma igreja clerical, piramidal, quando uma igreja autoritária, vai encobrindo os problemas. E muitos escândalos começam agora a estourar na igreja. Questão de abuso sexual, questão de pedofilia, questão do financeiro, a questão do autoritarismo. É tudo por causa do modelo da igreja, né? Porque quando você tem uma igreja de comunhão e participação, você tem transparência, você tem problemas, mas você não coloca por baixo do tapete. Você enfrenta. Como o Francisco está enfrentando agora. Tem um cardeal em Roma preso por causa do roubou dinheiro. Antes nem podia. O cardeal era o príncipe da igreja, nem podia não ser punido, né? E vai, é toda uma forma. Agora, o Papa Francisco pode pegar o Covid-19 e morrer a semana que vem, ou mês que vem. Ou pode dar um negócio nele, pode morrer. Então, a gente não está na igreja por causa do Papa Francisco. A gente não está na igreja por causa do bispo, por causa do padre, né? Nós somos a igreja, somos batizados. Acho que essa é a mensagem principal. Né? Meu compromisso não é com o bispo, com outro padre, né? Meu compromisso com Jesus Cristo. E com o modelo da igreja que eu vejo no Novo Testamento. E eu concordo com a menina que falou a questão do Antigo Testamento, né? Esse já é um cristianismo sem Jesus, né? É uma volta às origens, o Novo Testamento, né? E nunca o mundo precisava de tanto. Acho que nós estamos num momento muito bom agora, porque a pandemia criou uma sensação de somos todos frágeis. Impressionante, né? Todo mundo está percebendo, pessoas ao nosso redor, de um dia para o outro, né? Morrem, pessoas
ativos, assim por diante. Vi um navio assim nuclear, se chama Roosevelt, um dos presidentes dos Estados Unidos, né? Que tem uma base de navio maior de guerra nuclear. Tem, acho que 400 membros trabalhando, e um monte de aeronaves e tal, né? Tem grande poder de destruição maior no mundo. Covas entrou e matou um monte deles e tiveram que desativar tudo. Mas estamos num momento bom. Acho que há uma consciência agora que é isso que eu coloquei também, que por mais que algumas pessoas em nome de Jesus falam que o caminho é a divisão e ódio e a única maneira de vencer a pandemia é a união. Que vi uma entrevista outro dia, que a gente tem que juntar. Não pode, a vacina vai até um certo ponto, né? Vi uma entrevista outro dia perguntando, mas uma pessoa que tinha recebido as duas vacinas e agora o terceiro, se ele estava segura. E o perito falou, não, você não está seguro, não. Você está seguro quando todo mundo é seguro. Não há solução individual. Tem que ter a proteção do rebanho, né? Tá bom, gente. Obrigado a vocês. Foi um prazer trabalhar com vocês. São vocês pessoas idealistas como vocês. Vocês vão pondo fogo no mundo, né? E vamos aumentando essas pessoas assim que acreditam esse novo mundo que está nascendo, na nova igreja. E não vai nascer de um dia para o outro. Acho que a grande vantagem desses grupos, tipo Dinos e Pejotando no Caminho, né? Diferentes gerações, então, né? Cada geração vai acrescentando, né? Uma corrente que vai continuando e vai aumentando, né? É bonito ver isso, né? Essas gerações anteriores continuam, não se afastar. Obrigado a vocês. Quem está coordenando? Agora eu estou fora. Tem Velardo com mão levantada. Aí pedir, por favor, né, quem está com as câmeras fechadas, pudessem abrir também, para a gente ir fazendo aqui, tirando a nossa foto oficial, né? Importante, para a gente poder registrar, todo mundo poder abrir as câmeras. A minha está sempre aberta. Você é um exemplo para a gente, Boran. Carmine. O Boran também é. Não, Júlio. eu estou sempre aberto. Sim. Ai, Camelo. Júlio Nascimento. Quem mais? Regina. Acho que só falta a Regina e o Júlio. O Júlio já abriu. A Fabina, onde está, Fabiana? Fabina entrou. Vamos ver aqui, primeira leva. Todo mundo com um sorriso bonito. Espera aí, só mais uma, porque tem mais a galera do outro grupo. Perfeito, já aproveitar, deixa então, fazer também uma fala bem breve aqui de agradecer, né? Agradecer a presença de todos, né? Para essa roda de conversas virtual, que nem o Delcimar falou, né? Foi uma maneira que a gente pensou para poder fazer esse espaço de partilha, né?
de todos. Agradecer a todo mundo que esteve aí na organização dessa roda de conversas, né? Delcimar, Cardoso, Júnior, Lu, Marcelo que deu uma força também, então todo mundo, Débora, a galera, né? Carmen, que foi o nosso, né, que pensou, sonhou primeiro que a gente fizesse esse momento, né, de roda de conversa, que trouxesse, então Carmen que fez essa provocação inicial, né? E o Boran que acolheu com muito carinho aí esse nosso desejo de se reunir nessa tarde de modo virtual para fazer essa roda de conversas, né? O Dino é um espaço onde a gente se reúne para fazer nossas memórias e para a gente rever nossa caminhada aí, estando comprometidos cada um na sua realidade, né? Pastoral, social, comunitária, né? Que a gente possa, né, dar testemunho de um Cristo, que nem a Glaucia falou, né? De um Cristo verdadeiro, né? Presente, que a gente possa dar testemunho dele, né? É isso aí. Delcimar, passa a bola. Tá certo. Bom, agradecer mais uma vez, né, a participação de todos. A gente pede desculpas se houve alguma falha aí na parte técnica, né? A gente tentou fazer o melhor possível, mas a gente lembra também que esse encontro está sendo gravado. Então, se você perdeu a palestra inicial do Boran, depois a gente vai mandar o link para vocês com a palestra e depois todos os vídeos editados, né? Agradecendo o Boran também pela participação, pela explanação, né, do tema. Como dissemos, né, não termina por aqui, nós temos agora essa missão, vamos dizer assim, de fazer ecoar toda essa reflexão que nós pudemos compartilhar juntos e juntas nas nossas realidades, né? Cada um na sua comunidade, na sua paróquia, na sua diocese, né? E contando com o apoio, né, desse grupo, do grupo dos Dinos. Se você precisar de suporte, de material, né, o Boran também vai oferecer outros materiais para nós, né? E a gente vai se ajudando e fazendo a coisa brotar da base, né? Esse é o principal objetivo, né? Então é isso, gente. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Bom domingo para vocês. E a gente vai se falando lá pelos grupos, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, Boran. Tchau, Boran. Pessoal, obrigado. Um abraço. Parabéns, até mais. Tchau.